Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos no 4º episódio do podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista, que tem como grande finalidade compartilhar conhecimentos, cases de sucesso através dos nossos convidados para que você, empresário, você empresária, dentro de um espaço de ética, de uma nova cultura de governança corporativa, você possa considerar tantos aspectos importantes para que estejam felizes na sua empresa. Essa é a meta do podcast, que ele seja prático, tranquilo e com uma linguagem que faça realmente merecer a sua atenção, você empresário, você empresária. Eu sou Alexandra Candemil, sócia fundadora da Candemil Advogados, com mais de 28 anos de experiência em tribunais perante a Justiça do Trabalho e agora com um novo enfoque em compliance trabalhista, com especialidade em governança corporativa e liderança corporativa também. Tenho que agradecer de uma forma muito especial ao patrocinador, uma empresa que desde o início do pré-projeto abraçou a causa para falarmos de ética nos ambientes corporativos e de formas preventivas para que auxiliamos também as empresas nesses aspectos trabalhistas e jurídicas. Temos a Top Car Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas, paz no trânsito começa por você. E claro, estamos aqui no 4º episódio, o grande tema vai ser autoconhecimento e compliance. Aí eu pergunto já para criar uma curiosidade, autoconhecimento com compliance combinam? E é claro, eu convidei a Carol Linhares, que em breve ela já vai se apresentar. Quero mostrar aqui, demonstrar através do canal do YouTube, pela minha voz no Spotify, o grande presente que é estar com essa grande mulher aqui no estúdio, uma mulher que eu conheço há muitos anos, em que nós trilhamos um caminho de aperfeiçoamento individual e coletivo e conjunta, cujos sonhos já foram, digamos assim, traçados há muitos anos atrás, e que hoje eu vou recebê-la aqui com um sorrisão para quem está aqui no YouTube, porque é uma mulher sensacional, praticamente uma mulher que ela faz o autoconhecimento com lideranças, com empresários. Inclusive eu já vou agora recebê-la e pedir para que ela faça um pitch dela. Vamos lá, Carol, seja muito bem-vinda. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês e com a tua audiência. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque, como a Ali falou, a gente já traçou esse caminho há muitos anos juntos. Nós iniciamos as nossas carreiras juntas, inclusive como sócias, né? Lá no passado. E depois a gente, cada uma seguiu a sua trajetória, e eu acho que sempre ficou aquele gostinho de saber como que cada uma estava. E nós duas voamos, né? Isso é muito bom. Sim. Nós realmente, eu vejo assim a tua trajetória, eu vejo a minha, o quanto que a gente se esforçou para a gente chegar onde a gente está, né? E esse esforço, na verdade, eu acho que fala muito de mim, quem eu sou, né? Eu realmente sou uma pessoa muito determinada, consistente nas minhas atitudes, hiperfocada, muito também humana, né? Tem uma linha muito humanística, né? De lidar com as pessoas, e tudo isso aconteceu por conta do meu mergulho, né? Eu acho que uma vez eu estive na Montanha Encantada, passando um Réveillon lá, e o carinha perguntou, quem é você? E eu cheguei e me apresentei, sou Carol, psicóloga, e tarará, e mãe de Bernardo, enfim, inclusive nós duas temos Bernardo, né? Os Bernardos. E aí ele disse, essa não é você. E realmente não somos nós, né? Esses papéis que nós executamos. Quem nós somos é essa, determinada, hiperfocada, humanística, focada em mergulhar em si, né? Para que possa transbordar na vida dos outros. Então é isso, né? Eu tenho uma trajetória aí bastante grande dentro do autoconhecimento, mas também dentro do conhecimento, né? Eu sou psicóloga, fiz 10 pós-graduações em temas distintos e hoje sou a graduanda de filosofia. Maravilhoso isso.
E é isso, empresária, mentora de empresários, formo mentores e tenho 1000 coisas, 1000 papéis que eu executo aí no trajeto da vida. E é muito bom ouvir essa tua apresentação e fazendo também um link com a primeira pergunta que eu quero lançar aqui para nós duas conversarmos. Também tem a ver quando eu me perguntei, né, quem sou eu nessa trajetória tão extensa lidando com problemas trabalhistas perante o judiciário. E eu senti, a Alexandra, inclusive em 2023 foi um ano de sabático jurídico, com um maior aprimoramento, digamos, de práticas de compliance, foi quando eu descobri, não, eu vou sair, né, porque muitas vezes, né, Carol, a gente tem que sair de onde a gente está para enxergar quem eu sou no mundo. Exato. Então, eu decidi fazer projetos agora de governança corporativa em nível de compliance, para auxiliar empresários e empresários na árdua tarefa, que não deixa de ser, com foco, disciplina, que os ambientes de trabalho sejam mais prósperos. E com isso, com certeza, vai garantir o sucesso de uma empresa. E por que eu te escolhi? Porque, primeiro, como eu falei antes, eu te admiro. Segundo, a questão do conhecimento é uma matriz que tu és uma guerreira nisso, né? Desde que eu te conheço. É um estudo sempre pautado com a prática do dia a dia, né? Assim como eu nunca me afastei do meu dia a dia da prática da advocacia ou da docência, não importa, mas eu digo assim, sempre junto, estudando muito, mas nós somos, né, e me permite colocar esse adjetivo, realmente nós somos buscadoras. Isso. E por isso que eu te chamei. Boa. E aí, como tu já falou da questão do conhecimento, como é que tu vê hoje, para o sucesso de uma empresa, o autoconhecimento? Sim. Eu penso que hoje nós temos um grande mal no século, que é a ansiedade, que é a depressão, que é o burnout, que são essas doenças psicossomáticas e que muitas delas são recorrentes do trabalho, né? Sim. Elas vêm de uma origem de um trabalho, de um ambiente que não está bem estruturado, bem receptivo, né, para que olhe as pessoas enquanto a sua completude, né? Então, eu vejo que hoje o autoconhecimento dentro da organização é algo que deve ser proposto pela própria organização. Perfeito. Sabe? A organização, ela precisa ajudar as pessoas, mesmo no seu momento laboral, terem espaços para que elas possam se conectar consigo mesmo. Uhum. Por quê? Porque as pessoas exercem muito pouco do seu potencial. Todo mundo sabe disso, que a gente utiliza muito pouco de toda a potencialidade que nós temos, né? E a partir do momento em que eu ajudo a pessoa a olhar um pouco para si, eu estou fazendo o quê? Eu estou expandindo a consciência dela sobre si mesma. E quando a gente expande a consciência do indivíduo sobre si mesmo, esse é o processo de autoconhecimento. Porque o processo de autoconhecimento não é ir para uma montanha encantada, não é fazer yoga, não é só meditar. O processo de autoconhecimento, essas são ferramentas. O processo de autoconhecimento é o processo de expansão de consciência, entendeu? Porque a gente tem lá a tripografia, né, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E o que acontece? Nessa questão, Freud tem uma frase que ele diz o seguinte: a grande arte do ser humano é tornar o seu inconsciente consciente. Por quê? Porque a nossa potencialidade está toda no inconsciente, entendeu? Quem nós somos está tudo no inconsciente. O que nós temos de melhor, o nosso talento, muitas vezes está lá afogado no inconsciente, que foi reprimido pelas histórias que nós escutamos, pelas frases que nos falaram, né, pelos xingões que nós recebemos. E então, ter um momento para eu conectar com isso e trazer para a consciência e me expandir, isso faz com que eu seja melhor e, consequentemente, eu labore melhor, eu me relacione melhor, eu viva melhor, eu ame melhor, eu possa construir tudo de melhor. Até porque nós sabemos que o ambiente de trabalho em si, se nós focarmos em horas que você se dedica,
a uma outra empresa, uma outra pessoa, a gente tem vários tipos de relação de trabalho. É por isso que em compliance a gente defende muito que a questão não é só apenas fazermos técnicas, sim, para que funcione um departamento com o outro. Nós criamos o que nós chamamos, né, um observatório de qual é a cultura dessa empresa, sim, qual é a ética dessa empresa. Porque você deve concordar comigo, e eu vejo isso como uma dificuldade, que eu vejo principalmente, não para eu executar, mas eu vejo nas empresas qual é. Eles vão setorizando tudo, aí tem problema aqui, problema lá, e a primeira pergunta que eu faço em nível de compliance, a gente usa uma ferramenta que se chama mapeamento prévio, que sim, eu preciso conhecer a empresa no sistema. E eu pergunto, você tem, uma questão bem prática, um código de cultura? Sim. Geralmente eles ficam, não, lá no meu site tem as missões e os valores. Eu falei, mas quais são as missões e os valores? Aí tu pergunta pra eles, tá, e qual é a missão da tua empresa? Calma, deixa eu abrir o site. Aí eu digo assim, meu Deus, tu como dono de empresa, ou líder dessa empresa, tu precisa abrir o site pra ver a missão do teu negócio, imagina os colaboradores, entendeu? Eles nem imaginam que isso tá no site, porque é incrível isso, não, né? E é incrível, e é por isso que eu tô gostando assim dessa tua fala, eu tô fazendo link com compliance para ajudar o empresário e a empresária que estão nos ouvindo, até inclusive os próprios trabalhadores, sim, que com certeza o universo das nossas falas vai sim, chegar a todos, né, do sim, mundo corporativo, é justamente que existe uma cultura. Então, cada ser humano tem a sua cultura. Só que eu começo a perceber que quando você vai trabalhar num empreendimento, você tem um choque quando não tem uma cultura ali interna. Exato. Então, hoje, para mim, um empresário, uma empresária que quer ter sucesso no seu negócio, na questão de uma boa governança corporativa, tem que ter um código de cultura. Boa. Pode ser, Carol, vou ver se você concorda, não precisa ser um livrão de código de cultura. Não. Qual a missão do negócio? Uhum. Quais são os seus valores? O que a empresa tolera? Exato. O que a empresa não tolera? Porque o que eu vejo de conflito interno, qual é o conflito? Que cada pessoa que está lá dentro, vamos falar de um universo tem o seu valor. Tem o seu valor. Só que quando eu trabalho para alguém, eu preciso estar adaptado, fit cultural, né? Exatamente. Eu preciso estar adaptado ao valor daquele negócio. Ele tem que combinar comigo. E às vezes não combina e tá tudo bem. Entendeu? Se por acaso não combina, e eu presencio isso frequentemente, sabe? Em alinhamento de cultura, esse tipo de coisa, a gente vê assim, aquele colaborador que lá, de repente, naquela empresa tem um valor que é um valor de, por exemplo, resultado, e ele é um cara muito mais assistencialista, não gosta muito dessa pegada de resultados. Tá tudo bem, entendeu? Eu acho que são esses alinhamentos que são importantes. Mas aqui eu quero fazer também um parênteses sobre isso que tu trouxe, que eu acho que é fundamental, que assim, é importantíssimo para mim. Eu acho que assim, ninguém deveria, inclusive, montar uma empresa sem pensar nessa questão, qual é a cultura que eu quero nesse lugar. Exato. Porque cultura é criada. Entendeu? A cultura por mais que venha das nossas raízes, enfim, eu posso criar uma cultura conforme os meus objetivos e eu posso trabalhar para que essa cultura se fortaleça e que eu possa disseminar entre as pessoas. Então, é importante sim ter o código de cultura, mas o mais importante que isso é viver a cultura. Entendeu? Porque assim, o que a gente percebe hoje no dia a dia corporativo? São muitas empresas tendo o código de cultura, inclusive, ou começando a implementar. Uhum. E como a Alexandra falou, não precisa ser um caderno, não precisa ser um livro, né? Pode ser que seja uma página, mas que seja disseminado entre todas as pessoas que ali participam. Mas o mais importante é assim, quais são os comportamentos que vão fazer eu viver essa cultura? Entendeu? Porque assim, não adianta eu ter isso estampado em algum lugar, que seja num livro, num caderno ou até numa folha, e os comportamentos não serem condizentes. Então, o grande objetivo é treinar as pessoas, desenvolver as pessoas, disseminar entre as pessoas, para que todos vivam comportamentos que falem com aquela cultura. Perfeito. Né? Por exemplo, a Natura tem lá como valor dela, um dos valores, sustentabilidade. Entendeu? Na parte de entrevista, para entrevistar uma pessoa para trabalhar na Natura, eles perguntam como que essa pessoa separa o lixo dela de casa.
Entendeu? Como que ela lida com a sustentabilidade na vida dela? Porque se ela não tem isso na vida dela, para ela esse valor sustentabilidade não vai ter fit quando ela for trabalhar na Natura. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que os empresários precisam se preocupar para que, de fato, as pessoas vivam valores que sejam semelhantes, que tenham fit com os valores da organização. Não, perfeito, porque em compliance, né, que tem toda, pro nosso empresário e empresária que está aqui nos ouvindo, é que o compliance, ele é um produto, é uma técnica, e eu sempre nos podcasts faço questão de sempre fazer um conceito para agregar valor também a o que é o compliance, né, para não tornar também o podcast, a gente não possa esquecer do conteúdo do que é, mas o compliance, né, só para relembrarmos, é um produto, na verdade, técnico, que usando diversos patamares e ferramentas, nós chegamos no bem maior, que é transformar a parte jurídica trabalhista preventiva da empresa em algo sustentável. Só que não dá para começar com as ferramentas preventivas, como, por exemplo, executar um novo contrato de trabalho, se a alta administração não tem a cultura formada, um código de cultura. Então, para nós do compliance, a cultura, ela precisa ser instrumentalizada, e eu gostei muito quando você fala, que é o que a gente define como uma segunda ferramenta do compliance, que é o treinamento, para que essa cultura, ela realmente seja fortalecida, mas de uma forma diária. Isso. E com isso vem o exemplo da alta administração e dos líderes. Exato. Total. É esse o ponto, né? Porque, assim, é aquilo que a gente falou. Às vezes o cara precisa abrir o site para falar sobre a missão. Abrir o site para definir, deixa eu ver quais são os valores. Então, assim, aí a gente vê que isso não está sendo vivido na prática, né? E aí eu penso o seguinte, se o cara, o líder, o empresário, ele precisa fazer isso, imagina o colaborador dele, ele vive nada da cultura, né? Porque não está realmente disseminada. E como que a gente faz essa disseminação? Através de ritos. Tudo na vida da gente são ritos. Importante, né? Dá alguns exemplos então, assim, aqui. Tem que ter rituais para que a cultura possa, de fato, ser vivenciada. Então, vamos supor, tem uma empresa que é importante para ela, é uma cultura de resultado, ela tem lá como um dos valores, excelência na entrega. Ok? Então, tem que ter rito para conferir se a entrega está tendo excelência. Por exemplo, pesquisa de NPS para todo cliente, validação dessa pesquisa, mensuração, diagnóstico, PDCA para consertar, para melhorar o tempo inteiro a pesquisa. Então, precisa ter esse controle dessa pesquisa. Por quê? Porque está lá no nosso valor uma entrega de excelência. Então, eu preciso estar medindo essa entrega de excelência. E isso são ritos, entendeu? Esses são os ritos. E aí, muitas vezes, a gente vê eles colocando isso lá no site deles, colocando isso como valor, mas aí tu pergunta, mas como que tu mede se tu tem excelência? Não, a gente não mede. Não, tem que ser medido diariamente, é um rito, ela faz parte da cultura é comportamento, né? Depois a gente, temos lá um valor que é pertencimento, as pessoas chegam aqui, tem que se sentir pertencendo, fazendo parte, é lindo isso, hoje em dia se fala isso, tá na moda, tá bonito a fala, mas como que eu sei que tem esse ritual? Quando a pessoa chega na minha empresa para trabalhar, ela vai ter que ser muito bem-vinda, eu tenho que ter um projeto de onboarding com ela, eu presenteio ela para realmente fazer com que ela se sinta em casa, eu acompanho ela através de um projeto de padrinho, sei lá o que, para que ela possa realmente se sentir parte, entendeu? Eu faço avaliação por tempo de experiência, então isso são os ritos que fazem viver o valor. Se eu não tenho isso, consequentemente, eu vou ter tudo muito estampado, bonitinho, impresso, isso e aquilo, mas não está vivido, não está no comportamento das pessoas. Aí a cultura não é forte. Porque muitos empresários, a gente escuta muito dizendo assim, minha empresa está sem cultura. Eu não tenho cultura. Mentira, tem. Só não está sabendo qual é. Não está levando ela para onde tu quer. Não instrumentaliza. Não instrumentaliza e não está disseminada e não tem rituais para viver, entendeu? Mas tem, cultura sempre existe em qualquer lugar que a gente esteja.
E acaba ocorrendo um vácuo, porque eu entendo que o código de cultura, ou o projeto de cultura, ou a cultura instrumentalizada, ela já é um autoconhecimento. Porque uma empresa, para estar no mercado, e muitas vezes pode ser que não aconteça no início, ok, tá tudo bem, sempre tá tudo bem. O importante é a gente estar sempre evoluindo. Ela instrumentalizando a cultura já é um autoconhecimento, quando é feito com uma visão sistêmica, porque aí nós vamos chegar numa ferramenta que você falou, nível de gestão de pessoas, e eu coloco o nível trabalhista seria o programa de integração, que também é um autoconhecimento, para quando tu admite o empregado, ele não imediatamente vá trabalhar naquele ofício, por aquele currículo, por aquelas expectativas. E nesse programa de integração, o que nós fazemos, né? Gostei até dessa ideia do padrinho ou da madrinha, porque o empregado hoje, ele também já tem que receber um conhecimento da empresa, instrumentos de autoconhecimento na admissão. Mesmo que a ferramenta seja um contrato de experiência. Sim. Porque eu preciso que, não é esperar, como eu vejo em algumas empresas, vamos esperar passar uns meses, aí depois a gente ensina. Não é bem assim. Não. A cultura, ela é necessariamente um processo, para mim, de autoconhecimento. A cultura, praticamente, ela é a essência de uma empresa em termos de ética, o que ela busca perante, seja seus produtos, seus serviços, o que ela vai oferecer para a sociedade e principalmente, né, Carol, como ela vai comandar os empregados, como é que é feita as expectativas, porque muitas vezes a gente escuta reclamações, nós somos procuradas, eu tenho certeza, com reclamações. Eu sempre escuto, claro, com todo o carinho, acolhimento que a pessoa tem que receber, mas muitas vezes não é um problema trabalhista. Sim. Concordas comigo? Concordo totalmente, totalmente. Principalmente porque, assim, eu sempre digo, a psicologia do dono percorre na empresa. Tá? Então, assim, muitas vezes quando o dono não sabe o que está acontecendo e assim por diante, se a gente dá um passo para trás e começa a questionar algumas questões da vida dele, sistemicamente falando, né? Então, assim, até às vezes usando a lei da inteligência sistêmica mesmo, ou em alguns momentos usando a própria psicologia, ou usando uma anamnese e assim por diante, a gente vê que nada mais é do que aquela empresa, a representação da psicologia daquele dono ou daqueles donos, né? E um jeito, né? Eu mentoro empresários. O meu primeiro, vamos dizer assim, point, né? Onde a minha primeira parada ali para que a gente conserte todo esse reverberado negócio é a mentalidade do empresário. Entendeu? O primeiro ponto, eu preciso fazer o que a gente chama dentro do nosso método de mentoria a etapa open, que é a abertura desse mindset, dessa atitude mental, dessa mentalidade, né? Desse olhar, desse potencial, para que ele possa se ver, não para que eu possa vê-lo, mas para que ele possa se enxergar, para que ele possa se conhecer e a partir disso ele possa pensar o que está disforme ao objetivo que ele quer. Entendeu? Porque muitas vezes o cara putz, eu quero as pessoas engajadas, eu quero as pessoas pertencentes, eu quero gerar resultado, a minha empresa é para ser lucrativa, mas o cara tem uma crença de que dinheiro não traz felicidade, ele tem crenças onde ele diz que o gado só engorda na barriga, como que o gado só engorda através dos olhos do dono. Então, situações que ele carrega ali com ele e que isso no dia a dia, na prática dele, na psicologia dele, impede de fato ele ter lucro, ele fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, ele trazer todo mundo para o pertencimento. Então a gente precisa olhar para isso, para que ele possa se perceber e dizer, eu preciso mudar a partir daqui, se realmente eu quero aquele resultado. Entendeu? Então esse trabalho é um trabalho do início de algo que depois a gente reverbera para outras tantas ferramentas para que de fato a empresa chegue a ser lucrativa. E qual a tua posição a respeito do treinamento? Porque o que tem acontecendo no mundo empresarial que eu escuto, né? Eu tenho vários cases de sucesso de compliance e é uma dor recorrente, e quero te ouvir a respeito disso, que é
a falta de conhecimento, além das funções que muitas vezes a empresa contrata pelo Hard Skills e demite pelo Soft Skills. Sim. Aqui para os nossos ouvintes, Hard Skills geralmente são metodologias que muitas empresas utilizam, muitas vezes sem apoio de uma empresa de recrutamento e seleção, buscando apenas o melhor currículo, técnico, a parte técnica. Parte técnica, aí praticamente já admite, porque há uma carência muitas vezes de se contratar bem, de uma forma correta. Encontrei um candidato, aí já contrata e eu começo a perceber a dor, porque não é só um currículo hoje que sustenta uma relação de trabalho. Não precisa ser só relação CLT, pode ser de prestação de serviços, pode ser uma terceirização, não importa. A gente começa a perceber, e ali começa a surgir muitos conflitos. Boa. Então, qual é a tua visão disso? Então, a minha visão é que a gente precisa adaptar esse treinamento à mentalidade das pessoas que vão receber. Vou dar um exemplo. Fiz um trabalho em uma grande corporação, né? E essa corporação fez uma mudança na parte do código de cultura dela, por conta de adaptações e visões futuras. Então, eles querem levar a empresa para uma cultura um pouco mais de resultado. Até então, a empresa era uma cultura muito de excelência e assim por diante. E aí, a gente fez as modificações e, a partir do momento que a gente fez, a gente tinha que disseminar isso entre os colaboradores, mostrar para eles essas modificações, quais são os valores que entraram, quais são os valores que saíram entre aspas, né, mas que eles não seriam o enfoque, qual tinha mudado um pouco o propósito da empresa, da organização. O que acontece? Nessa empresa tem gerentes, tem a parte estratégica, tática e operacional. Uma galera gigante na parte operacional. Não adianta eu disseminar, dizendo para eles assim, olha, vai ler o compliance, ou vai ler o mapa de cultura para você viver esses valores. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma gamificação ali. A gente fez 2 horas com os colaboradores, né, de turno em turno, onde tinha um game, onde era dividiu as equipes, onde eles receberam 2 dias antes aquele material para eles estudarem em equipe, porque eles iam para um game. Nesse game valia prêmio, que era um game de jogar dado mesmo, de um quiz, entendeu? E nesse quiz eles iam dizendo, o que é por exemplo, o que tem a ver, como se vive o valor excelência, como não se vive, então quem acertasse, a equipe que acertasse ia pontuando. Então, é isso, é adaptar o treinamento para a realidade de quem recebe, né? E agora, por exemplo, para os cargos estratégicos, que são gestores, diretores e assim por diante, tu não vai fazer uma gamificação dessa, porque não combina, eles nem têm tempo para participar disso. Mas eles precisam trazer no planejamento estratégico deles, da área deles, quais os rituais que eles vão implementar no decorrer do período, para que as equipes vivam quais são os valores da organização. Então, para cada nível, tu vais encontrando jeito de disseminar, de treinar, de fazer com que as pessoas, de fato, entendam que a partir do momento que elas entram na empresa, elas vivem aqueles comportamentos. Entendeu? Agora, tu falou uma coisa que é muito certo. Sabe por que existe a cascata? Toda Cacau Show tem uma cascata lá de chocolate, né? Toda a loja. E a cascata, ela significa ali que o chocolate que está em cima, ele tem que ter a mesma consistência, a mesma temperatura que o chocolate que está embaixo. O que isso quer dizer? O líder, ele tem que ter essa consistência para que ele viva esse comportamento, para que os colaboradores vivem, senão não rola. E isso é bem importante que você falou, porque o que acontece também na prática, né, principalmente da dor do empresário, da empresária com aquele receio da justiça do trabalho. Tem vários cases, né, imagina, são quase 28 anos de carreira jurídica, e eu vejo que os maiores conflitos trabalhistas que acontecem na justiça do trabalho, por exemplo, como é que a gente fala? É um confronto de culturas. O que não pode acontecer, porque se eu estou trabalhando numa empresa, a empresa tem uma cultura. Então, uma empresa sem uma cultura instrumentalizada e forte, ela gera, com certeza, uma falta de comunicação. E muitas vezes, o que aconteceu de vários processos trabalhistas, Carol, tem uma pergunta que o juiz sempre fazia.
Quais são as regras da empresa com relação, por exemplo, ao uso do celular no horário de trabalho? Cada um falava uma coisa. Cada testemunha falava alguma coisa. Então, na regra trabalhista, que às vezes quem vai estar me ouvindo pode até ficar um pouco chateado. O juiz interpretava. Não tem cultura, então vale o dia a dia. Se o empregado sempre usou, ninguém falou nada, por que de uma hora para outra um líder aplicou uma suspensão, depois uma justa causa? Se as outras testemunhas, que no universo é o que importa para o juiz, sim, não sabem, não é cobrado, não é fiscalizado. Sim. Outro problema grave que também eu vejo, por isso que eu falo, por isso que o legal do nosso podcast é falar da cultura. Sim. Não adianta tu ter toda uma instrumentalização jurídica dentro de uma empresa se não tem cultura, porque o que acontece? A mesma coisa com o meu trabalho deve acontecer contigo também. Alexandre, a gente quer um contrato, assim, aquele contrato de trabalho, mas que possa ter tudo, confidencialidade, questão intelectual, olha, coloca todas as regras da jornada. Eu escuto, mas eu não faço sem fazer a mentoria para as lideranças. Por quê? O que acontece? Se eu faço o contrato e entrego... Sim, é aquilo, tá no papel. Entreguei, tá no papel. Agora, será que as lideranças vão executar a cultura? Estão prontas? Esse é uma boa questão. E muitas vezes elas não estão prontas exatamente porque aí a gente volta lá para aquela outra questão, né? A questão do autoconhecimento, a questão de as pessoas de fato se disponibilizarem a ser vulneráveis, porque entra um lance muito interessante e importante dentro das empresas, é a vulnerabilidade de eu aceitar a regra do outro. Entendeu? Porque o que acontece dentro das empresas? Muitas vezes, cada setor tem uma cultura diferente. Por quê? Porque é do meu jeito. Eu sou o líder. E eu não estou sendo guiado por uma cultura maior. Aí que acontece a descompensação sistêmica, muitas vezes. Porque cada um faz de um jeito, desequilibra. Né? A lei do equilíbrio desequilibra. E aí, diante disso, não, e por que isso acontece? Porque as pessoas não se vulnerabilizam, tá certo não? Sim, tá certo. Para aceitar a regra do outro. Entendeu? Ele quer que seja do seu jeito, né? Então, para que a gente possa realmente ter essa cultura disseminada, vivida por todos e assim por diante, tem que ter essa gestão de confiança, tem que ter esse comprometer-se com os resultados, tem que ter essa questão de que entendimento da interdependência, entendeu? Eu sempre digo, a empresa ela tem que ser interdependente, um setor depende do outro para se manter vivo. Se um tem uma cultura, o outro tem outro tem o sistema está em colapso, entendeu? E que é o que a gente acontece dentro das organizações. Às vezes, minha empresa não dá lucro, não sei por quê, porque o teu sistema tem colapso. Porque cada setor vive uma coisa diferente, né? Minha empresa não dá lucro, ou a minha empresa está tendo prejuízo, ou a gente está cheio de dívida, ou as pessoas não se comprometem, por conta de, às vezes, são coisas tão simples. Só que não se conhece, então não sabe aonde lidar. É só chamar a gente que a gente resolve. Isso é bem importante, bem importante. E avançando mais na questão do autoconhecimento, eu percebo também que as lideranças, elas também podem se envolver na questão da cultura, claro, mas no monitoramento constante dos seus subordinados, né? E o líder, um dos princípios do compliance é transparência, né? Senso de justiça, para que ao fazer algo para um tratamento para um empregado, eu faço o mesmo. Boa. O outro princípio do compliance, que as questões pedagógicas estão acima das punições. Então, uma empresa hoje moderna, ela vai criar métodos pedagógicos. E não punitivos. Adoro. Outro detalhe importante do compliance não existe mais punição, existe caráter pedagógico com questões disciplinares. Nós usamos uma ferramenta chamada reunião de alinhamento, em que eu chamo aquele empregado, ou mais de um, ou um grupo que seja, mas sempre individualizado. Eu coloco quais são as culturas, porque tem vários departamentos às vezes envolvidos. Tem a geral, mas tem as específicas. O que ele se comprometeu no ato da admissão, relembrá-lo. Sim.
o que ele fez que nós não toleramos. Sim. E o que a gente pede para que ele retorne à rota Boa. do A comprometimento. gente chama de feed forwards. Meu né? Deus, vamos unir nossas áreas, eu tô adorando as suas nomenclaturas. É exatamente isso, porque assim, o feedback, ele geralmente olha, é aquele olhar para o retrovisor, aquele olhar do passado, Isso, né? isso. E o feed forward, que ele diz, é um olhar do passado remetendo à melhoria do futuro, entendeu? Então, tipo assim, eu dou um feedback, eu alinho, eu trago clareza, mas com o intuito de já sair com um plano de ação. Entendeu? Que é uma questão disciplinar. Então, já sai com o plano de ação de uma melhoria, né? E esse é o caminho. Agora, o que acontece também é que, às vezes, como eu te falei, às vezes os valores não se coincidem, né? Não tem fit. Então, aí tu treina a pessoa e não rola. Então, a gente lá dentro da empresa, a gente tem um dos nossas questões, assim, dos nossos ritos é TTL. Treina e libera. Entendeu? Porque, assim, não adianta tu ficar, se tu realmente estás buscando e querendo que a pessoa melhore, tu vai te empenhar, treinar para que ela melhore. Tu vais... Ok, nem todo mundo vai bem na primeira vez e assim por diante. Vamos para uma segunda reunião de alinhamento, vamos para uma conversa, vamos para um treinamento, vamos para um plano de ação. Beleza. Aconteceu a terceira, a gente pensa que é o seguinte, não é o lugar daquela pessoa, entendeu? Então, assim, a demissão, né, também é um lugar que tem que ser encarado como uma oportunidade. Com certeza. Para as duas partes. Entendeu? Por quê? Porque isso também faz parte da cultura. A cultura, aquela empresa que vê e que não treina, ou que vê que o colaborador não está, de uma certa forma, entregando o que é necessário, e a empresa fica botando a poeira embaixo do tapete, é uma empresa que está vivendo sobre uma sabotagem de esquivar o problema, não tem estômago para lidar com o problema, e isso, Ali, tu vê, reverbera numa empresa inteira. Muitas vezes num setor estratégico em que os próprios colaboradores, colegas comentam a baixa produtividade Exato. por falta daquele incentivo, porque no final das contas todo mundo vê. Todo mundo vê, entendeu? A gente diz, né, que todo mundo vê, o rádio peão tá ligado nas alturas, sim, entendeu? Todo mundo vê, tá claro, e a empresa continua, muitas vezes o líder maior, ele não quer ter estômago para lidar com aquela situação difícil, mas ele não tá estragando aquela situação, ele tá estragando a cultura do negócio. Entendeu? E aí, deixa eu fazer um parênteses, já que a gente começou a falar sobre isso, a gente remete para o autoconhecimento. Porque o cara que é empresário, que é líder, ele não tem estômago para lidar com situações difíceis, ele precisa se conhecer, ele precisa se empoderar, ele precisa tirar a sabotagem de esquivo, ele precisa, de fato, trazer para ele a força dele, hierárquica, senão os funcionários vão tomar lugar dele. E tomam, e sistemicamente estoura tudo. Arrebenta o negócio. Então, isso é fantástico, né, na questão do autoconhecimento, que é tão poderosa essa ferramenta do autoconhecimento, que eu acredito muito que o empregado ou os terceiros, as pessoas que estão no ambiente, né? Nós temos vários tipos de relações, sim, tem até estagiários, aprendizes, tem empresas que possuem diversas escalas dentro do seu organograma, como acontece também com empresas pequenas. Mas eu acredito muito que o autoconhecimento, quando a empresa coloca em estrutura, em ferramentas, claro, cada empresa com as suas missões e valores, o autoconhecimento ele acaba reverberando, digamos assim, para fora do ambiente de trabalho. Com certeza. O cidadão, a pessoa, ela cresce também. Com certeza. E quando uma pessoa cresce, amplia a mente. Sim. E com isso a empresa ganha, né, colaboradores ou prestadores de serviços com muito mais foco. E uma solidariedade também, porque o que nós vivemos hoje em dia, o imediatismo, é tudo feito muito às pressas, muitas vezes parece que tem uma receita de bolo, mas nós sabemos que muitas vezes o bolo que a nossa mãe fazia, ou a nossa avó,
não era lido. E muitas vezes a gente tinha algo diferente, porque ela inventava e colocava lá o ingrediente, né? Sim. Então, eu acredito muito, Carol, e queria te ouvir sobre isso. Você não acha assim que um líder, por exemplo, por mais que ele receba toda uma estrutura da alta administração, de um empresário, ele também não poderia se comprometer mais numa questão de autoconhecimento? Eu penso que hoje, quem não buscar isso, né, ela tá fadada a ter problemas sérios de saúde, entendeu? Porque nessa vida louca, dinâmica, com muito conhecimento, imediatismo, como tu falou, muita informação e assim por diante, se a gente não tiver esse olhar para dentro, se a gente não tiver essa voz de silêncio, que é essa voz do autoconhecimento, consequentemente a gente se torna essa loucuragem que tem aí fora, né? Eu até estava lendo A Voz do Silêncio, e que é da Helena... me faltou agora o sobrenome dela, uma filósofa, e ela diz o seguinte, que o grande desafio, né, e o que o ser humano precisa mesmo é conseguir gerenciar o seu pensamento, né? Por quê? Porque o nosso resultado, ele inicia através do nosso pensamento, porque a lei da causa e efeito não é o que eu faço gera resultado, é o que eu penso gera resultado, porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento e que gera resultado. Então, se eu não tenho um tempo para que eu possa, de fato, gerenciar os meus pensamentos, ou para que de fato eu possa organizar eu me torno aquilo que eu estou inserido no meio, entendeu? Eu me torno essa loucuragem, eu me torno essa imediatista. Vou dar um exemplo meu hoje de manhã em obra, tô em obra em casa, pensa, obra. Gente, mulher sozinha em obra, com filhos de férias, empregada de férias, entendeu? Trabalhando feito uma louca, planejamentos a mil negócios, imagina, loucuragem, assim. Aí hoje tava chegando concreto lá em casa, aí eu tô com pedreiro enrolado, enfim, chegando concreto, enlouquecida, vontade de matar sabe, assim, braba, enlouquecida, e tipo, andava assim, daqui a pouco saí de casa, fui fazer um compromisso que eu tinha, cheguei lá, assim, um foguete, querendo já também soltar a boca pra todo mundo. Aí eu disse assim, calma, gerencia o teu pensamento, essa não é você. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que chega num lugar querendo esbravajar, não trato as pessoas mal e assim por diante. Só que aquele meu pensamento do dia, aquele sentimento que eu tava, ia gerar um comportamento que ia gerar um resultado. De repente eu ia brigar com a pessoa lá, uma pessoa que eu gosto, que me cuida, que é carinhosa comigo. Vai se desgastar. Vou me desgastar. Mas por que eu consegui dar minha brecha e não estourar? Autoconhecimento. Perfeito. Entendeu? Autoconhecimento. Então eu tô trazendo isso, uma coisa da minha vida cotidiana, mas imagina isso lá no trabalho. Meta que não bate, sistema que quebra, coisas que não acontecem e assim por diante. O líder tem vontade de pegar a cabeça do cara e bater na mesa, entendeu? Mas ele não vai fazer, por causa que ele não pode fazer. Mas ele, de vez em quando, ele pode dar uma informação que faça ele bater com essa cabeça igual. Ele pode ter um distrato, até, às vezes até pelo olhar, que faça com que a pessoa se sinta menor. Então, isso não é funcional dentro das organizações. Até porque, né, Ale, só pra gente finalizar, porque senão eu engato uma primeira e vou toda a vida. Eu quero engatar uma primeira nesse carro aqui, ó. O nosso patrocinador lindo, né, esse carro. Na verdade, eu só quero fazer assim, ó, nesse carro. Meu sonho, tá? Me aguarde. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, essa geração nova que está entrando, ela não aceita esse olhar revirado, ela não aceita esse líder que faz uma comunicação com ele que não seja realmente, como que eles dizem assim? Acolhedora, profícua, que seja produtiva. Eles não aceitam, eles mudam de trabalho por causa da liderança. 87% das pessoas transitam de trabalho por conta do líder.
Entendeu? Então, poxa, líder, vamos nos autoconhecer, vamos ter ferramentas para conseguir sustentar a liderança, vamos ter ferramenta para entregar resultado, para ser power, entendeu? Porque o líder tem que ser power, tem que entregar resultado através da sua equipe, entendeu? E não é difícil, é uma questão realmente de se disponibilizar. E não foi à toa também que o tema do nosso podcast está quase terminando, foi o autoconhecimento dentro do compliance. E eu quero propor aqui para quem está nos ouvindo, né, você empresário e empresária, que o grande viés da nossa conversa de hoje, e indo para o compliance, nós imaginarmos, quero convidar todos aqui que imaginem uma roda gigante. Então, o pilar, a roda, o motor, o que faz a roda girar é a cultura de uma empresa. Através de uma cultura, nós vamos expandir para o conhecimento e o autoconhecimento. Boa. E vai vindo, né, cada cabine, e aí eu vou elencar da minha área, e eu gostaria que tu entrasse comigo nessa roda gigante para você finalizar com as tuas ferramentas. O que eu vou escolher nessa nossa roda gigante, Carol? Nosso parque aqui. Adorei. Tá? Acabei de andar numa roda gigante. Tá? Estamos na roda gigante. Eu quero convidar você, empresário e empresária, a ter essa roda gigante com uma cultura sólida. E vamos entrar na cabine. Primeiro, a cabine do conhecimento. Conhecer. Depois, o autoconhecimento, para estar sempre monitorando e expandindo as suas competências. Aí nós vamos para um terceiro lance, que vem a questão, que entra a minha área, porque eu vou deixar as próximas cabines com a Carol, vamos organizar o organograma da empresa com ferramentas preventivas de compliance. Para outra cabine, vou expandir a parte seletista, conhecendo as competências, fazendo contratos individualizados, com as expectativas e tudo documentado. Vamos para a próxima cabine. Eu vou trabalhar com a pejotização ou com a terceirização, porque uma empresa, numa cultura, ela tem também prestadores de serviços. Eu preciso saber recebê-los para que todos possam, nesse nosso passeio da roda gigante, estarmos unidos, lembrando sempre que o motor da nossa roda gigante é a cultura dessa empresa. E agora eu queria que tu terminasse com as tuas ferramentas. Vamos lá. Eu penso que, primeiro de tudo, tem a parte de gestão de metas. Cabine Perfeito. de gestão de metas, porque a empresa ela existe para gerar resultado, para gerar riqueza. Né? Então, gestão de metas. Segundo ponto, nós precisamos treinar as pessoas para atingir metas. As pessoas só vão nos entregar as metas se elas forem treinadas. Perfeito. Eu preciso... Próxima cabine, recrutar e selecionar as pessoas que têm fit cultural com esse motor, com essa cultura, né? Eu preciso, um outro ponto, eu preciso motivar para que essas pessoas, elas tenham vontade de acordar e vir trabalhar e entregar o melhor de si, né? Então, eu penso que, e por fim, eu preciso ter, de fato, um alinhamento de expectativa com as pessoas para que eu possa gerar para essas pessoas um futuro melhor. Muitas empresas não sabem nem quais são os sonhos dos seus colaboradores, entendeu? Então, assim, como é que eu quero que o cara venha trabalhar dentro da minha empresa, fazer o seu melhor, entregar resultado, se eu nem sei aonde ele quer chegar? Né? E muitas vezes o cara nem sabe onde quer chegar, então a empresa precisa buscar isso. Né? Então, e teriam mais muitas outras cabines. Com certeza, mas o mais importante, empresário e empresária, a roda gigante, ela é cíclica, ela está sempre em movimento. O olhar do empresário da empresária para o seu próprio negócio, o olhar do empresário da empresária para os seus líderes, o olhar para os seus colaboradores, para os seus terceiros, prestadores de serviços, é sistêmico. É sistêmico. E aí você pode juntar e unir todas as áreas, contabilidade, jurídico, a parte de recursos humanos, departamento pessoal, aí sim, com instrumentos que façam com que essa roda sempre gire em harmonia, mas sem perder o foco da cultura, da ética, da integridade, nesse ambiente que é tão sagrado, e nós sabemos disso, né? Que é o nosso trabalho. Eu estou assim, né, claro, sempre feliz, que é uma característica minha, porque, e te vendo sorrindo aqui também, sim, porque nós somos, né, pessoas engajadas nas nossas áreas, né? Realizadas. Tô feliz que você entrou na roda gigante comigo. Boa. E é bom para quem está nos ouvindo ou vai nos ver, porque tem essa possibilidade de imaginar, e cada empresa tem o seu cenário, sim, né? Quem
e como se encontram? O cenário das empresas? Isso. Então, hoje eu vejo que, assim, eu tenho um olhar muito otimista sobre as coisas, é minha característica, né? Positivista, otimista, enfim. Eu penso que, assim como o ser humano, as empresas também estão em busca do melhor de si. Sabe, eu percebo isso nas pessoas, eu vejo muita gente nesse caminho do autoconhecimento, eu vejo muitas pessoas nesse olhar de se encontrar, de transbordar, de se conectar, e eu vejo que as empresas não estão fora disso. Isso está reverberando para o mundo corporativo também, sabe? As empresas estão preocupadas e eu acho que todo empresário, líder que escutar esse podcast vai ter uma coisinha que vai dar lá no estômago dizendo assim, cara, me falta isso, me falta aquilo, putz, minha empresa tá assim, tá cá, mas tu não vai ficar por isso. Vai ficar inquieto e vai buscar gente. Com certeza. Né? Mas por quê? Porque as empresas, elas estão nesse movimento de cura. Eu acho que, meu ponto de vista é que o ser humano está no movimento de cura, entendeu? A gente está num movimento aí de busca de cura, de realmente regeneração. Estamos entrando numa era de regeneração, né? Dizem espiritual, enfim, mas eu acho que isso tá já reverberando para todos os ambientes. E eu tô muito feliz com isso, porque eu me preparei, nós nos preparamos a vida inteira para ajudar isso, para ser na verdade, um vetor, né, para que possam nos usar, para que a gente possa ajudar essa cura a vir mais rápida. Que fala fascinante para nós finalizarmos aqui o nosso podcast. É claro que o feedback que eu gostaria aqui de falar é que eu sinto que o autoconhecimento corporativo, ele está já acontecendo, então eu vejo isso com uma positividade, em que o ser eu agora me uno ao ser empresa, a toda a corporação, porque a empresa, ela tem sim uma alma, um espírito, ela é materializada, a sociedade a vê. Hoje nós temos diversas gerações, então cada geração ela tem a sua aspiração e ela quer comprar aquele produto, ela quer comprar aquele serviço, ela quer chegar numa empresa que tenha esse conhecimento, esse autoconhecimento. E claro, né, Carol? A felicidade se busca e se conquista também com um propósito. Boa. E uma empresa tendo um propósito, voltando, né, do autoconhecimento através da cultura, expande. Expande, é isso mesmo, ela expande para o sistema a qual ela está inserida, porque o grande objetivo da empresa é ela contribuir com o sistema, né? Agora, eu queria só deixar uma frase que é do meu sócio, do André, do André Menezes, que ele diz assim, não é sobre business, é sobre vidas. Perfeito. Entendeu? Então, a empresa não é sobre business, é sobre vidas. São vidas que estão acordando, laborando, se esforçando, se engajando para que essa empresa possa contribuir para o sistema, para a sociedade. Todo empresário, ele monta um negócio porque ele quer resolver uma dor do mercado. Ele quer resolver algo no sistema, né? Então, que ela consiga fazer isso. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua participação. Uma delícia. Quero também agradecer você, empresário e empresária que ficou conosco até agora. E por fim, claro, eu preciso agradecer ao patrocinador oficial, Top Car Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas, paz no trânsito começa com você. Muito obrigada, Carol. Também, querida, obrigada, adorei, foi uma delícia. Obrigada.